Olá, alunos! Então, essa é a nossa terceira aula prática. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente uns esfregaços, padrões diferentes de esfregaços e a presença de artefatos, tá? Para que a gente já possa ir acostumando o olho com o que pode aparecer nos esfregaços citológicos. Então, antes disso, vamos lembrar a diferença em relação à proliferação do epitélio, Então, nós temos aqui um esquema mostrando as camadas do epitélio escamoso, né? Então, uma proliferação normal de células seria aqui, por exemplo, uma camada de célula basal, duas camadas de célula parabasal, 2, 3 camadas de célula intermediária, 1 ou 2 camadas de célula superficial. Então, você tem uma hierarquia aqui de proliferação, fazendo com que o epitélio tenha, então, um tamanho padrão, né, uma espessura padrão, e com todos os seus representantes em equilíbrio, representantes celulares em equilíbrio. O que pode acontecer é uma hiperplasia ou uma atrofia, que são os extremos. Por exemplo, se esse epitélio para de se diferenciar, se essas células da camada profunda param de se diferenciar e amadurecer, você tem o epitélio atrófico, ele atrofia, ele não se diferencia mais, e aí você tem todo o epitélio formado por células da camada profunda, por exemplo, células basais e parabasais. E aí, obviamente, que a espessura desse epitélio fica menor, tanto a espessura quanto a diversidade celular, né? A hiperplasia, ela é quando você tem um aumento exacerbado de um tipo celular, né? Você até tem a diversidade de células presentes aqui no epitélio, mas a espessura do epitélio aumenta em função do aumento de algum tipo celular em especial. Nesse caso aqui, hiperplasia da camada profunda. Então, as células da camada profunda estão em muito maior quantidade do que o padrão esperado, que é ali 2, 3 camadas, né? Aqui você tem várias camadas de células da camada profunda, formando, então, uma hiperplasia, tá? Então, são só os extremos para a gente poder entender. Bom, então, nesse sentido, o que a gente consegue ver de padrão de influência hormonal, padrão de esfregaço citológico? Então, na fase proliferativa, né, onde as células, o epitélio está sobre o efeito do estrogênio, né, a primeira fase do ciclo, a gente já viu que o estrogênio amadurece as células do epitélio escamoso até superficial. Então, você vai visualizar no esfregaço células superficiais em maior quantidade. Então, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 células superficiais e uma intermediária. E aqui um grupamento de células endocervicais ou glandulares, né? Olha as características aqui dela do núcleo, com o contorninho, tem um nucleolo, ela é uma célula cilíndrica, né? Aqui parece até que tem cílios, ali também, ó, né? Opa, não, aqui. Então, essas aqui são células glandulares. Leucócito, muco. Então, isso aqui é um esfregaço, um padrão de esfregaço da fase proliferativa sobre o efeito de estrogênio. Aqui nós temos um predomínio de células intermediárias, né? Bastante dobramento de borda citoplasmática, algumas células superficiais, mas um predomínio de células intermediárias.
Então, isso é um característico da fase pós-ovulatória, após o 14º dia, né? O efeito de quem? Da progesterona, que amadurece as células até a intermediária. Então, isso a gente chama de um epitélio eutrófico, seria o padrão normal, tá? O hipotrófico, o quadro hipotrófico, é quando você tem um processo tendendo para atrofia. É pouco trófico, tropismo é baixo, né? Então, as células não se diferenciam até superficial, por exemplo. Tem uma aqui, mas a maioria, então, tem células intermediárias, né? Tem bastante células intermediárias, mas eu tenho célula parabasal e intermediária, e uma superficial só. Então, não chega a ser um epitélio atrófico, porque o atrófico seria predomínio de células parabasais com algumas intermediárias. Aqui não, aqui eu tenho células intermediárias em grande quantidade, quase nada de superficial e algumas parabasais, tá? Isso é um esfregaço chamado hipotrófico, não chega a ser atrófico, nem é eutrófico como o outro que nós vimos que era predomínio de células intermediárias, mas não tinha células parabasais. Aqui nós temos células parabasais, mas o predomínio ainda é de intermediária, mas superficial praticamente não tem. Então, só tem uma, só essa aqui, né? Então, isso é um esfregaço característico do início da puberdade ou lá na perimenopausa, um pouquinho antes da última menstruação, um pouquinho depois. Então, não chega a ser atrófico, mas é o que a gente chama de hipotrófico, tá? Aqui também, de novo, mostrando, né, células intermediárias, uma célula superficial aqui, e células parabasais, tá? Aqui também parabasal. Tem leucócito e algumas hemácias, tá? Hemácias aqui. Hipotrófico. Esse já é um quadro de atrofia, ou seja, um epitélio atrófico. Por quê? Porque eu tenho células parabasais, raras intermediárias e superficiais. Tem uma superficial aqui, mas o predomínio são de células mais ovaladas, com o núcleo indo mais para lateral, né? Células um pouquinho menores, células, então, parabasais. Isso é característico de uma menopausa, período pós, uma menopausa tardia ou um período pós-menopausa mais avançado, tá? E infância, tá? Também epitélio atrófico, então, acho que é até mesmo esfregaço de antes, só que com no outro campo de visão, mas são células, então, parabasais em maior quantidade. Então, é um epitélio atrófico. De novo, células parabasais. Lembra que as células parabasais são células mais ovaladas, em que o núcleo vai indo mais para a periferia, tá? São quase intermediárias aqui, tá? Tem bastante, essa aqui já é uma intermediária, já tem um citoplasma mais poligonal, não tão ovaladinho, tá? Ó, aqui tá melhor de ver. É até o mesmo, acho que é o mesmo de lá. Não. Essas são também características de células, então, parabasais, tá? Tendem a ser mais redondas do que o poligonal das células intermediárias, tá? E o núcleo sempre indo mais para a periferia, mais para um dos lados da célula. E as células naviculares, que são o quê? São células intermediárias, em que no seu citoplasma tem grande quantidade de glicogênio. Isso é efeito da progesterona, basicamente, né? Porque a progesterona amadurece essas células até a intermediária e as células intermediárias, elas têm a característica de acumular glicogênio no seu citoplasma, e como elas permanecem por muito tempo no epitélio sobre o efeito, por exemplo, durante uma gestação, sobre o efeito 9 meses sobre o efeito da progesterona, essas células vão acumular muito glicogênio e vão ficar pesadas e vão mudar um pouco esse formato das células, que era bem poligonal,
para um mais abauladinho, assim, e comprimindo o núcleo mais para a ponta aqui, mas o núcleo fica mais alongado, né, pela compressão do vacúolo de glicogênio que está aqui dentro. E aí forma o que a gente chama de células naviculares, tá? Característico, então, do período de gestação. De novo, mostrando as células naviculares, você pode ver que esse acastanhado aqui é o que a coloração de Papa Nicolau cora o glicogênio. É o padrão que a gente chama, então, de gravidez, né? Um epitélio, um padrão de esfregaço característico do período gestacional, tá? Aqui nós temos alguns elementos diversos, por exemplo, uma escama, né? Lembra, é uma célula que não tem núcleo, então isso aqui é uma ex-célula, onde você tem, então, a escama normalmente ela vai se corar de eosinofílica, porque ela vem de uma célula superficial, quando o processo de degeneração é normal, né? Agora, claro que se essa degeneração vem de um processo inflamatório, aí você pode ter uma escama de célula intermediária ou parabasal, mas aí é um processo diferente do padrão, né? O padrão você tem lá basal, parabasal, intermediária, superficial. Superficial perde o núcleo, vira uma escama. A escama, então, nesse caso aqui, é uma escama eosinofílica. Nós temos aqui lactobacilos, tá? São essas bactérias mais alongadas aqui, nossa flora. Leucócitos. Tá? Células intermediárias aqui. Espermatozoides. Aqui esses espermatozoides tem bastante, né? Então, eles têm a cabeça aqui com a cauda. E eles estão bem preservados, bem corados, bem bonitinhos, tá? Normalmente a gente não vê, por quê? Porque a ginecologista já solicita que a paciente não faça relação sexual pelo menos 2, 3 dias antes da coleta do preventivo, mas eventualmente pode aparecer, tá? Obviamente que você não vai relatar isso no laudo, né? Então, por questões que não tem importância clínica nenhuma, então não vai gerar só um desconforto. Dependendo da ocasião, pode gerar um desconforto, então você não descreve, tá? E artefatos. Então, a gente pode ver bolhas. Isso aqui não significa nada, tá? O esfregaço ou foi feito molhado, não estava seco quando você colocou a lamínula e preparou com o etelã, ou a lamínula rachou, entrou bolha. Então, pode ser bolha de água ou bolha de ar, mas são artefatos, tudo isso aqui, tá? Que dificulta e um empecilho a mais para você visualizar as características celulares. Você pode ver que o esfregaço fica até meio fosco, assim, porque ele não isola tudo lá dentro, né, para manter a transparência das células. Então, é uma bolha de artefato. É a mesma coisa, né? Então, uma célula superficial, hemácias aqui, tá num aumento bem grande, leucócito, e as bolhas. Então, ela fica esse padrão bem fosco do esfregaço, fica ruim de ver. Outra bolha, tá? Mostrando aqui tá num aumento bem menor do que a de antes, mas isso, então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhuma alteração celular, não é nenhum câncer, isso é uma bolha de ar, tá? Que ficou ali no esfregaço, talvez na hora da montagem da lâmina. É o mesmo esfregaço, só que daí, o mesmo campo, só que no aumento maior, para vocês verem que ele fica meio envidraçado, assim, bem fosco. Tá? E você parece que ele está numa outra dimensão da célula. Se você mexer no micro, você foca isso, desfoca aqui, foca aqui, foca e desfoca aqui. Então, você vê que a bolha está numa dimensão diferente da célula. Então, isso já é mais uma característica para que aquilo não faz parte do esfregaço. É um artefato. Isso aqui também, quando a lâmina está suja ou quando a lamínula que você montou estava suja, então tem fibra de celulose, às vezes você passou um papel
papel toalha para limpar a lâmina e ficou pedaços do papel ali, né? Fibra de celulose. Então, isso é artefato também, não é muco, não é fungo, tá? Não é cândida, não é muco, não é nada. Simplesmente é artefato. Isso aqui tá no aumento maior para você ver. Então, que é a sujeira que tá ali, que obviamente atrapalha, porque ela pode se depositar bem em cima de uma alteração celular importante que você pode deixar de ver, né? Dependendo do... Aqui, ó, a fibra de celulose é grande, então ela cobre um pedação do campo aqui, porque está num aumento menor. Então, você pode ver que ela cobre uma grande extensão das células ali, que pode estar encobrindo alguma coisa, né? Então, não é o ideal. O ideal é que você utilize material sempre limpo. Não reutilize as lâminas para que você não precise passar um papel para secar, nem um pano, porque pode também aparecer fibras de algodão, não só de celulose, do algodão, do pano, que também pode, ou do próprio algodão ou gaze que você passa na lâmina, tá? E, olha, então aqui tem bolhas e fibras, que é tudo artefato que tá dificultando, encobrindo aqui o meu esfregaço. Hemácias, tá? Bem preservadas, parece aqui então, células... As hemácias podem estar presentes, só que aqui nós temos uma grande quantidade. Inclusive, ela está encobrindo células, e isso também é uma dificuldade para analisar o esfregaço, quando você tem grande quantidade de sangue. Essas hemácias, elas podem, como elas estão bem preservadas, elas podem ter vindo de uma coleta uma lesão na hora do momento da coleta, que machucou e sangrou. Pode ser tem um processo inflamatório, a região da mucosa escamosa está hiperemiada, congesta, e a hora que você faz a raspagem, ela sangra com maior facilidade, devido a um processo inflamatório que tem ali, ou até mesmo uma lesão pré-maligna, né? Ou o paciente estava no período... menstrual, né? O que não é comum você fazer essa coleta, mas ela pode estar um dia antes ou um dia depois, e aí na hora de colher vem um pouco de sangue também. Se a quantidade for pequena, tudo bem, e até às vezes é normal vir um pouco. Mas aqui nós temos muito, inclusive ela está cobrindo o citoplasma, esse aqui é o núcleo de uma célula escamosa, e as hemácias estão cobrindo o citoplasma. Então, você não consegue ver se esse citoplasma tem vacúolo, qual é a coloração do citoplasma, se ele tem apagamento de borda citoplasmática. São todos os critérios citológicos de alterações que a gente vai aprender a visualizar. Então, se estiver encobrindo isso, dificulta para mim, tá? Então, isso aqui é só algumas aulas, só isso. Tá? Só porque eu ainda vou ter que dar aula de processo inflamatório para mostrar os agentes para vocês. Então, só para mostrar artefatos, os tipos de padrões de esfregaço que são comuns. Então, né, epitélio atrófico, hipotrófico, eutrófico, o padrão gestacional e alguns artefatos que são comumente presentes, tá bom? Então, até a próxima.